O homem que a história conhece como o rei Leônidas I de Esparta nasceu por volta de 540 a.C., na cidade-estado grega que um dia governaria. Seu pai, Anaxandrides II, foi o 15º rei da linhagem Agiada, governando Esparta por quase 40 anos, entre aproximadamente 560 e 520 a.C., ao lado de seu co-rei Ariston. Durante esse período, Esparta consolidou sua posição como a mais poderosa polis do mundo grego. O nome da mãe de Leônidas é desconhecido, mas de acordo com o historiador grego Heródoto, ela era sobrinha de seu marido, Anaxandrides. Inicialmente, o casal não teve filhos, levando o conselho dos Éforos, os magistrados mais poderosos de Esparta, a exigir que o rei se divorciasse e se casasse com outra mulher para garantir um herdeiro. Anaxandrides, recusando-se a abandonar sua esposa, recebeu permissão para tomar uma segunda esposa, sem desfazer o primeiro casamento. Com sua nova esposa, teve um filho chamado Cleómenes. No entanto, logo após o nascimento do tão esperado herdeiro, sua primeira esposa surpreendentemente deu à luz 3 filhos em rápida sucessão: Dório, Leônidas e Cleombroto. Leônidas nasceu na dinastia Agiada, a mais antiga das 2 linhagens reais que governavam Esparta. Ambas as dinastias reivindicavam descendência do lendário herói Héracles. Como terceiro filho de Anaxandrides II, Leônidas não era esperado para se tornar rei, mas acabaria por ascender ao trono, tornando-se uma das figuras mais lendárias da antiguidade clássica. Apesar de sua reputação imortalizada, pouco se sabe sobre sua vida, além dos relatos de Heródoto, o historiador do século V a.C., que foi o primeiro a adotar um método investigativo para registrar eventos históricos. No entanto, Heródoto também era conhecido por embelezar suas narrativas, tornando a reconstrução precisa da vida de Leônidas um desafio. A cidade-estado de Esparta, chamada pelos gregos antigos de Lacônia, situava-se às margens do rio Eurotas, no sudeste da península do Peloponeso, conectada ao restante da Grécia pelo Istmo de Corinto. Diferentemente de outras polis gregas, Esparta não era fortemente urbanizada, consistindo mais em uma coletânea de vilarejos. O centro urbano de Esparta era formado por 4 aldeias principais: Pitana, Líminas, Mesoá e Sinosura, que junto com Amíclas ao sul, compunham o núcleo da cidade-estado. Desde o século IX a.C., Esparta era governada simultaneamente por 2 reis, um da casa Agiada e outro da casa Euripôntida. Os espartanos deviam sua constituição, conhecida como Grande Retra, ao lendário legislador Licurgo, que teria implementado reformas por volta do século VII a.C. Sob esse sistema, os 2 reis não apenas comandavam o exército, mas também integravam o Gerúsia, um conselho de anciãos composto por 28 membros, com mais de 60 anos eleitos vitaliciamente. Esse conselho servia como a Suprema Corte e debatia questões políticas antes de submetê-las à Assembleia, composta pelos cidadãos espartanos de pleno direito. Além disso, 5 éforos eram eleitos anualmente para exercer poderes executivos que, em algumas ocasiões, podiam até sobrepujar a autoridade dos reis. A sociedade espartana era altamente militarizada e os meninos de nascimento legítimo eram submetidos ao rigoroso treinamento da agogê, desde os 7 anos de idade. Essa educação espartana visava criar guerreiros disciplinados e resistentes. Aos 18 anos, os melhores alunos podiam integrar uma unidade de elite que servia como guarda-costas reais. O único grupo isento da agogê eram os príncipes herdeiros das casas reais. Mas, como Leônidas não era o filho mais velho de seu pai, ele passou pelo árduo treinamento militar ao lado de seus irmãos. Os espartanos também mantinham um controle rígido sobre os ilotas, uma população servil composta por povos conquistados, principalmente da Messênia. Para evitar revoltas, os éforos anualmente declaravam guerra aos ilotas, permitindo que cidadãos espartanos os matassem impunemente. Entre os cidadãos livres, havia também os periecos, habitantes de cidades vizinhas, que, embora não fossem considerados espartanos plenos, tinham obrigações militares
e desempenhavam funções comerciais e artesanais. Esparta fazia parte de um vasto mundo helênico, composto por centenas de cidades-estado espalhadas pelo Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Embora compartilhassem cultura, língua e religião, essas polis eram frequentemente rivais. No século VI a.C., muitas dessas cidades adotaram regimes democráticos, enquanto outras eram governadas por reis ou tiranos. Esparta, por sua vez, manteve seu sistema dual de realeza. O pai de Leônidas, Anaxandrides II, enfrentou desafios políticos e militares, incluindo uma derrota humilhante para a cidade-estado de Tégea, que levou Esparta a mudar sua estratégia de expansão territorial para uma política de alianças. Assim nasceu a Liga do Peloponeso, uma coalizão liderada por Esparta, mas que não impunha obrigações mútuas de defesa entre seus membros. Apenas Argos, tradicional rival de Esparta, permaneceu fora da aliança. Com a morte de Anaxandrides II por volta de 520 a.C., Cleómenes ascendeu ao trono, dando início a uma série de eventos que levariam Leônidas ao poder. Cleómenes interveio em Atenas, ajudando a expulsar o tirano Hiparco e a instalar um regime democrático liderado por Clístenes. Entretanto, conflitos internos e disputas com seu co-rei Demarato resultaram em sua deposição. Em 491 a.C., Cleómenes foi acusado de corrupção e acabou cometendo suicídio ou, segundo alguns relatos, foi assassinado. Leônidas assumiu o trono em 489 a.C. e, nessa época, já era casado com Gorgo, filha de Cleómenes. O casamento fortaleceu sua posição política e restaurou parte da herança de seu pai, dividida entre seus irmãos. No entanto, sua ascensão ocorreu em meio às guerras médicas, uma série de conflitos entre as cidades-estado gregas e o Império Persa. Esse império, fundado por Ciro o Grande no século VI a.C., expandira-se rapidamente, subjugando diversas regiões e impondo tributos a povos como os lídios, babilônios e egípcios. Com a ascensão de Dário I ao trono persa, o império organizou suas conquistas em satrapias, cada uma governada por um sátrapa encarregado de coletar tributos e manter a ordem. A administração eficiente e a tolerância religiosa garantiram a estabilidade do império. Entretanto, a crescente influência persa na Jônia, na costa da Ásia Menor, levaria a revoltas gregas e, eventualmente, a célebre Batalha das Termópilas, onde Leônidas e seus 300 espartanos entrariam para a história. No final do século VI a.C., os povos das províncias gregas, sob domínio persa, já demonstravam um crescente descontentamento com o jugo estrangeiro. Entre esses povos, os gregos da Lídia e da Jônia, regiões que estavam sob o controle do Império Persa, sentiam-se especialmente oprimidos pelo domínio de Dário I. Assim, em 499 a.C., eclodiu a revolta jônia, liderada por Aristágoras, o tirano da cidade-estado de Mileto, situada no sudoeste da Anatólia. Apesar de diversas cidades gregas se unirem à revolta, os insurgentes sabiam que apenas conseguiriam enfrentar o poderoso Império Persa caso conseguissem aliados influentes nas cidades-estado da Grécia continental. Com essa necessidade em mente, Aristágoras decidiu partir pessoalmente para convencer os governantes gregos a se juntarem à causa. Dentre as cidades que Aristágoras tentou influenciar, Esparta era um alvo prioritário. Ele viajou até lá para solicitar ajuda ao rei Cleómenes, afirmando, de forma exagerada e enganosa, que os persas poderiam ser derrotados com facilidade. No entanto, essa não foi a primeira vez que os espartanos foram chamados para se posicionar contra a ameaça persa. Cerca de 50 anos antes, Creso, rei da Lídia, já havia reconhecido Esparta como a cidade-estado militarmente mais poderosa do mundo grego. Durante a invasão de suas terras pelo exército de Ciro o Grande na década de 540 a.C., Creso chegou a solicitar auxílio militar espartano. No entanto, na ocasião, os espartanos optaram por enviar apenas uma delegação diplomática para advertir Ciro a não avançar sobre a Lídia. O aviso não surtiu efeito, e quando os emissários espartanos chegaram ao destino,
Ciro já havia tomado a capital da Lídia, Sardes. Quando Aristágoras expôs seu pedido a Cleómenes, o rei espartano quis saber quanto tempo levaria para alcançar a Pérsia em uma marcha terrestre. Aristágoras explicou que a jornada de Iônia até Susa, a capital persa, duraria aproximadamente 3 meses. Ao ouvir isso, Cleómenes recusou prontamente o pedido, considerando que a distância era demasiadamente grande para um exército espartano. Marchar. Tentando reverter a decisão, Aristágoras começou a destacar a imensa riqueza do Império Persa e, em um ato de desespero, tentou subornar Cleómenes, oferecendo uma quantia cada vez maior de prata. Segundo Heródoto, o governante espartano chegou a considerar a proposta, mas sua filha, Gorgo, que na época ainda era uma criança e futuramente se tornaria esposa de Leônidas, advertiu o pai para não se corromper e o aconselhou a dispensar o estrangeiro imediatamente. Após ser rejeitado por Esparta, Aristágoras dirigiu-se a Atenas, onde buscou o apoio da recém-estabelecida democracia ateniense. Como os atenienses se consideravam líderes naturais dos gregos jônios e haviam recentemente enfrentado tentativas do antigo tirano Hípias de recuperar o poder com auxílio persa, eles aceitaram apoiar a revolta. Assim, Atenas e a cidade de Eritreia uniram forças aos jônios e juntos lançaram um ataque à capital persa da Lídia, Sardes, em 498 a.C. Apesar do sucesso inicial da investida, a aliança grega acabou sendo derrotada na Batalha de Éfeso no mesmo ano. Diante da superioridade persa, os atenienses decidiram retirar seu apoio ao Levante, deixando os rebeldes jônios enfraquecidos. A convicção de Leônidas era tamanha que seu espírito inspirou outros gregos a se sacrificarem pela causa, como 2 homens que, em 484 a.C., ofereceram suas vidas aos persas em nome da paz, embora tenham sido mal interpretados por Xerxes. Dessa vez, no entanto, o rei persa contava com o aconselhamento de Demarato, um espartano exilado que fora destituído do trono de Esparta anos antes. Durante a campanha, Xerxes questionou se os gregos realmente resistiriam, e Demarato afirmou com convicção que os espartanos lutariam como ninguém, independentemente da desvantagem numérica, pois estavam acostumados a nunca recuar, mantendo-se firmes até a vitória ou a morte. No entanto, Xerxes, arrogante, não levou a advertência a sério, subestimando a determinação dos espartanos. Apesar do destaque dado aos 300 guerreiros de Leônidas, sua força total era reforçada por aproximadamente 1.000 periecos e o mesmo número de ilotas. Além disso, contaram com aliados peloponésios, somando cerca de 4.000 homens em sua marcha para Termópilas. Ao chegarem ao desfiladeiro, uniram-se a contingentes de beócios, lócrios e fócios, elevando o efetivo para cerca de 7.000 soldados, prontos para enfrentar o gigantesco exército persa. Termópilas, que significa portões quentes em grego, era um estreito desfiladeiro entre o maciço de Cnemis e o Golfo de Males, contando com 3 passagens estreitas. Leônidas posicionou a maioria de seus homens na chamada Porta do Meio, um ponto crítico de aproximadamente 15 a 20 metros de largura, já protegido por uma muralha fóssia. Os gregos reforçaram essa estrutura, tornando-a ainda mais difícil de ser transposta pelo inimigo. Enquanto isso, habitantes de Traquínia alertaram os espartanos sobre uma trilha secreta chamada Anopeia, que serpenteava a montanha e poderia ser usada para flanquear a posição grega. Para impedir essa ameaça, Leônidas designou um contingente de 1.000 fócios para vigiar o caminho, que era tão estreito que permitia a passagem de apenas um homem por vez. No mar, a frota grega se posicionou em Artemísio para impedir que a armada persa flanqueasse a posição terrestre. Sob o comando nominal do espartano Euribíades, mas com grande influência do ateniense Temístocles, os gregos esperavam retardar o avanço naval persa o máximo possível. Os aliados peloponésios talvez tenham acreditado que Xerxes só chegaria após o fim dos Jogos Olímpicos, dando tempo para que mais reforços fossem reunidos. Contudo, o exército persa avançou mais rápido do que o esperado, alcançando Termópilas em meados de agosto,
com as festividades ainda em andamento. Nesse momento, os peloponésios sugeriram uma retirada estratégica para o istmo de Corinto, mas Leônidas recusou, influenciado pelos apelos dos beócios e fócios, que temiam ser abandonados à própria sorte. Um episódio marcante ocorreu quando um soldado comentou que o exército persa era tão numeroso que suas flechas obscureceriam o sol. Sem se abalar, Leônidas respondeu que, nesse caso, os gregos lutariam à sombra. Embora a frase seja muitas vezes atribuída a ele, Heródoto sugere que o autor foi o guerreiro espartano Dieneques. Ao notar a resistência determinada dos gregos, Xerxes enviou um batedor para avaliar a situação. O relatório que recebeu o deixou perplexo. Os espartanos, em vez de demonstrarem nervosismo, estavam se exercitando e penteando os cabelos. Demarato prontamente explicou que aquele era um ritual de preparação para a batalha, indicando que os espartanos estavam prontos para lutar até a morte. Xerxes, no entanto, não levou essa explicação a sério e permaneceu convencido de que os gregos fugiriam diante do seu exército avassalador. Após 4 dias de espera, Xerxes finalmente lançou seu ataque. No primeiro dia de batalha, enviou os medos, considerados soldados de elite, mas eles foram massacrados. O terreno estreito impedia que a superioridade numérica persa fosse aproveitada, e os bem armados hoplitas espartanos repeliam os inimigos com suas lanças mais longas. Os persas tentaram novamente no segundo dia, mas enfrentaram o mesmo destino. Desesperado, Xerxes recebeu a visita de Efialtes, um traidor grego que revelou a existência da trilha secreta. À noite, o rei persa ordenou que seus imortais avançassem por esse caminho, pegando os fócios de surpresa e forçando sua retirada. Ciente da iminente derrota, Leônidas dispensou a maioria de seus aliados, mas permaneceu com seus 300 espartanos, além de tebanos e tespianos, que optaram por lutar até o fim. Na manhã do terceiro dia, os gregos enfrentaram o ataque final. Quando suas lanças quebraram, lutaram com espadas. Quando suas espadas se partiram, recorreram a combate corpo a corpo. Leônidas tombou na luta e os espartanos lutaram ferozmente para recuperar seu corpo, mas acabaram sendo cercados e exterminados. A resistência em Termópilas custou caro aos persas, que perderam milhares de soldados, incluindo 2 irmãos de Xerxes. Enfurecido, o rei persa ordenou que o corpo de Leônidas fosse decapitado e exposto, um gesto incomum para os persas, que geralmente respeitavam seus inimigos caídos. O sacrifício espartano serviu como um símbolo de resistência para os gregos, que meses depois, sob a liderança de Temístocles, derrotaram os persas na Batalha de Salamina, iniciando a virada na guerra e garantindo a liberdade da Grécia. Durante 3 dias intensos de batalhas em Termópilas, os guerreiros espartanos e seus aliados conseguiram retardar significativamente o avanço persa. Essa resistência foi crucial para que Temístocles pudesse infligir danos severos à frota inimiga, garantindo uma vantagem estratégica essencial. Os espartanos e seus aliados da Liga do Peloponeso imaginavam que a guerra continuaria da mesma forma, com o exército grego impedindo os persas de cruzar o istmo de Corinto, enquanto a marinha aliada continha a frota persa em Salamina. No entanto, Temístocles tinha uma visão diferente. Ele acreditava que a guerra poderia ser encerrada de uma vez por todas ao aniquilar completamente as forças navais inimigas. Mesmo tendo reforçado sua frota desde a Batalha de Artemisium e contando agora com cerca de 400 embarcações, Temístocles ainda se via em desvantagem numérica diante dos persas. Porém, em setembro, a Batalha Naval de Salamina mudou o rumo do conflito. A marinha aliada desferiu um golpe devastador, afundando mais de 200 navios inimigos e garantindo uma vitória decisiva. O impacto desse triunfo foi imenso. Xerxes, temendo ficar preso na Grécia caso os gregos destruíssem suas pontes de retirada, no Helesponto, decidiu regressar apressadamente à Pérsia. Embora o próprio Xerxes tenha deixado a campanha, a guerra ainda não estava resolvida, pois os persas mantinham vastas regiões do território grego sob ocupação. Xerxes confiou a continuidade da invasão a seu primo Mardônio, um general,
experiente que já havia liderado campanhas anteriores, incluindo a expedição persa de 492 a. Mardônio decidiu evacuar a Ática para passar o inverno na Tessália, permitindo que os atenienses retornassem às suas terras, ainda que em ruínas. Enquanto isso, os espartanos permaneceram fortificados atrás da muralha do Istmo. Sem essa proteção, os atenienses pressionaram Esparta a liderar um exército para enfrentar diretamente Mardônio, mas os espartanos hesitaram. Como resposta, Atenas retirou sua frota da aliança naval, o que forçou o rei espartano Leotíquidas a assumir o controle da marinha grega no início de 479 a.C. Mardônio tentou explorar as divisões entre os aliados gregos ao oferecer um tratado de paz para Atenas, prometendo autonomia e benefícios, mas os atenienses rejeitaram a proposta. Como retaliação, os persas voltaram a ocupar Atenas e destruíram a cidade por completo. Os refugiados atenienses, desesperados, imploraram por ajuda a Esparta, ameaçando aceitar os termos persas caso não recebessem apoio militar. Percebendo a gravidade da situação, os espartanos finalmente decidiram agir. Pausânias, que assumira o comando após a morte de Cleombroto, organizou um grande exército de aproximadamente 70.000 homens, incluindo 8.000 hoplitas atenienses, e marchou em direção ao norte. Mardônio queria uma batalha em campo aberto, onde poderia tirar vantagem de sua superioridade numérica, mas os gregos se posicionaram estrategicamente em terrenos elevados próximos ao acampamento persa. Durante vários dias, ambos os exércitos permaneceram em alerta, até que os gregos decidiram recuar para garantir melhores linhas de suprimento. Ao notar o movimento, Mardônio acreditou que os gregos estavam em retirada desorganizada e ordenou um ataque. No entanto, a decisão se mostrou desastrosa. Assim como em Termópilas, os soldados persas, mal equipados para o combate corpo a corpo, foram facilmente superados pelos hoplitas gregos. Mardônio foi morto na batalha, e mais da metade de seus 120.000 homens foi dizimada. No mesmo período, Leotíquidas enfrentou a frota persa nas costas de Mícale, na Jônia. Os persas, percebendo que não poderiam lutar em mar aberto, desembarcaram e se juntaram a um exército terrestre. Ainda assim, foram derrotados pelos espartanos e seus aliados. As vitórias decisivas em Plateia e Mícale marcaram o fim definitivo da ameaça persa sobre a Grécia. Os invasores foram obrigados a recuar, e as forças gregas celebraram sua liberdade recém-conquistada. Para homenagear os guerreiros caídos, em Termópilas, foi erguido um imponente leão de pedra próximo ao local onde o rei Leônidas tombou. Além disso, uma inscrição de autoria do poeta Simônides foi gravada em um monumento em memória dos defensores espartanos. Viajante, vá, dizer a Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Cerca de 40 anos depois, uma delegação espartana recuperou os supostos restos mortais de Leônidas e os levou de volta a Esparta, onde foram reenterrados com honras em uma grandiosa cerimônia fúnebre. Enquanto todos os reis espartanos eram venerados após a morte, Leônidas recebeu uma distinção especial: o estabelecimento do festival anual conhecido como Leonídia, que celebrava sua bravura e liderança. O centro dessa veneração era o chamado Leonidaion, possivelmente um mausoléu que guardava os túmulos de Leônidas e de Pausânias, os dois heróis supremos das guerras persas. Apesar de sua importância histórica, pouco se sabe sobre a vida de Leônidas antes da guerra. Como terceiro filho do rei Anaxandrides, ele foi submetido ao rigoroso treinamento militar da Agogê e cresceu imerso nos valores de honra, disciplina e sacrifício. Já em torno dos 50 anos, casou-se com sua sobrinha Gorgo, filha do rei Cleómenes, e pouco tempo depois pode ter participado da deposição e morte deste último, o que o levou ao trono espartano. Durante sua liderança, desempenhou um papel fundamental nas discussões sobre a ameaça persa, mas só ganhou destaque com a invasão de 480 a.C. Diante de um exército grego reduzido e enfraquecido por restrições religiosas e pela relutância,
de outras cidades em confrontar a vasta força persa, ele optou por se posicionar em Termópilas. Mesmo sabendo que a derrota era inevitável, escolheu lutar até o último homem, garantindo um exemplo eterno de resistência e coragem. O legado de Leônidas transcendeu a antiguidade, influenciando movimentos e figuras históricas ao longo dos séculos. Durante o Renascimento, as cidades-estado italianas, ameaçadas por invasões estrangeiras, viam em Leônidas e seus 300 guerreiros um símbolo de luta pela liberdade. No século XVI, o ensaísta francês Michel de Montaigne exaltou a coragem espartana, considerando a resistência de Leônidas superior a qualquer vitória grega contra os persas. Já no século XIX, o pintor neoclássico Jacques-Louis David imortalizou Leônidas em sua obra-prima, refletindo sobre o patriotismo e o sacrifício heróico. Até mesmo Napoleão Bonaparte, que inicialmente não entendeu a escolha do tema, reconheceu posteriormente sua importância. No século XX, o espírito de Termópilas foi evocado em diversos momentos, desde a famosa frase de Winston Churchill sobre a Batalha da Inglaterra, até a apropriação da imagem dos espartanos por regimes totalitários. A controversa sociedade espartana, com sua rígida hierarquia e sistema militarista, serviu de inspiração tanto para democracias quanto para regimes autoritários. Hoje, Leônidas continua sendo um ícone complexo. Foi um defensor da liberdade contra a opressão persa ou um tirano que governava uma cidade que escravizava parte de sua população? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e, desde já, muito obrigado por assistir.